Vamos lá, então, para a última reflexão, em que a Louise Hay nos traz aqui algumas reflexões a respeito de impulsos suicidas. Bom, vejamos o que ela diz. Causa provável. Vê a vida somente em preto e branco. Recusa-se a aceitar os meios tons. Ok, dessas duas frases que a Louise Hay coloca, eu consigo perceber aqui que ela está falando de inflexibilidade. E, por conta da inflexibilidade, uma impotência, um estar encurralado, sem perceber outra alternativa que não, talvez, o suicídio, o atentar contra a própria vida. Bom, então eu diria que é bem interessante, nessa reflexão, a gente olhar aqui para a dinâmica da criança interior e do adulto. Quando a Louise Hay fala que vê a vida somente em preto e branco, recusa-se a aceitar os meios tons, a Louise Hay está falando de uma coisa da criança interna. A criança, tanto a criança na infância quanto a nossa criança interna, ela é radical, ela é de extremos, ou é 8 ou é 80. Se não é bom, então é mal. Se não está comigo, está contra mim. Bom, quais outras expressões? Ou é a vítima, ou é o algoz. Ou é a mocinha, o mocinho, ou é o bandido. E a criança interna, ela tem essa incapacidade de flexibilizar, de olhar por outros pontos de vista. Quem que consegue ser flexível? O adulto. O adulto é que é a nossa capacidade de ampliar a consciência e o entendimento e conseguir perceber além. E aí a gente trabalha a questão dos impulsos suicidas, porque se eu vejo além, se determinada situação entre um extremo e outro, eu fico encurralada porque não dá, e quais são as outras alternativas que eu tenho? Para não precisar aqui dentro de mim ter um impulso suicida. Bom, vamos lá então ao novo padrão de pensamento que a Louise Hay nos sugere. Anota aí. Leve em conta todas as possibilidades. Flexibilidade, isso, né? Sempre existe outra alternativa. Quem dá conta de olhar para isso é o adulto. A criança não, a criança se agarra em algo aqui e é aquilo e pronto e acabou. Eu me recordo uma vez de uma paciente, falando disso, né, da inflexibilidade da criança, e que ela ali, sei lá, criança bem pequena, não me recordo bem, mas talvez ali por volta de uns 4, 5 anos, ela ganhou um chinelinho novo, e pelo que ela descreveu, era muito bonito, ela amou aquele chinelinho. Porém, muito rapidamente, tipo assim, ali nos primeiros dias, aquele chinelo arrebentou e estragou. Ela ficou num desconsolo, que quando ela veio fazer terapia comigo, ela tinha 30 e poucos anos, e ela trazia aquela dor até aquele momento da vida dela, e ela se percebia assim na vida, uma inflexibilidade, uma dificuldade de olhar para outras possibilidades, e muita ansiedade também, em conjunto com tudo isso. Então, sim, a inflexibilidade é uma característica da criança interior, principalmente quando a criança está adoecida. Quando a criança não, por alguma razão, não se permite olhar para outras possibilidades, principalmente ao longo do desenvolvimento infantil, né? Por exemplo, essa paciente, por que ao longo do desenvolvimento infantil dela, ela não foi desenvolvendo esse aspecto como era esperado ao longo
do desenvolvimento até aquele dia que ela se tornou adulta, ou seja, o cérebro finalizou o desenvolvimento, e aí ela já tinha aqui os recursos para ser flexível e olhar a vida por diversos ângulos. Então, algo aconteceu nesse meio caminho ou antes para que ela ficasse nessa posição tão inflexível, tão regredida a um aspecto da infância. E a última frase aqui do novo padrão de pensamento: sou divinamente protegida. Vou repetir tudo. Leve em conta todas as possibilidades. Sempre existe outra alternativa. Sou divinamente protegida. Bom, era essa a minha proposta para hoje.